Let's go! Finalmente chegamos na quinta-feira para mais notícias da Fórmula 1 com Fernando Alonso. Sim, cara, aposentadoria, pendurar capacete. E aí, que hora que vai ser? Vai ser agora com 44 anos? Vai ser com 50? Fala pra nós, Alonso. Gabriel Bortoleto entregou um erro de seu mestre, sim, o próprio Fernando. A Mercedes já começou a entrar na nova era da Fórmula 1 e já vem fazendo testes nessa própria temporada. Fala pra nós, Mercedes, o que você aprontou? Lando Norris está precisando de alguns conselhos para poder brigar mais de perto com Piastri. Piastri que tem sido um Iceman durante essa temporada. Lando Norris, escuta os conselhos aí. No GP do Azerbaijão, a disputa interna da McLaren ganhou novos capítulos. Piastri, até então impecável em 25, acabou vacilando feio, bateu na classificação e depois se enroscou já na primeira volta da corrida, abandonando pela primeira vez desde os Estados Unidos em 23. Com isso, Lando Norris teve a chance de ouro de diminuir a diferença de 31 pontos que o separa do companheiro de equipe, mas não aproveitou em nada como queria. Terminou apenas em sétimo após um pit stop lento e uma relargada confusa do safety car. No fim das contas, galera, a vantagem de Piastri caiu para 25 pontos, restando ainda 7 etapas e 199 pontos em jogo. Entre os dois, a imagem que fica é de que Piastri é o mais frio sob pressão, enquanto Norris já se cobrou bastante por erros em corridas anteriores. Mas agora, o recado para o britânico é claro: esquece joguinho psicológico e apenas entrega na pista. Quem disse isso foi David Brabham, ex-piloto, em entrevista ao Racing News 365. Abre aspas, não tenho certeza se Lando usará isso contra Oscar, porque ele não consegue controlar. Segundo ele, os erros de Piastri em Baku podem ter dado uma injeção de ânimo ao colega da McLaren. Foi um grande choque para muitas pessoas ver Oscar cometendo erros como esse. Imagino que isso dará a Lando esperança de que há pressão aumentando e que ele conseguiu superar isso. Só que para Brabham, o australiano tende a voltar ainda mais forte depois do tropeço. Oscar cometeu erros agora, poderia ser algo necessário, então agora ele está ajustado, focado e vai ficar mais forte pelo resto da temporada. E aí veio o conselho direto para Norris. Lando realmente precisa se concentrar em si mesmo e tirar o máximo proveito disso, porque essa é a única maneira dele conseguir vencer Oscar. Então, se ele estiver fazendo um trabalho realmente bom, isso coloca mais pressão sobre Oscar e vimos que ele pode se destacar, então é interessante. A Mercedes aproveitou o fim de semana em Baku para mostrar que dá para pensar em desempenho e sustentabilidade ao mesmo tempo. A equipe usou pela primeira vez um composto de fibra de carbono de base biológica nos protetores de roda do duto do freio do W16. O detalhe, o material tinha 30% de origem renovável. Mesmo com a novidade, nada de prejuízo em pista. George Russell, que ainda correu doente, conseguiu um belo resultado e cruzou a linha de chegada em segundo, atrás apenas do Max. Segundo a equipe, a estreia foi um sucesso e pode abrir espaço para uso bem maior no futuro da F1. A Mercedes destacou que a iniciativa mostra como a F1 pode liderar o caminho da aplicação de materiais sustentáveis sem comprometer a qualidade ou o desempenho. Toto Wolff também fez questão de reforçar o peso do projeto. Abre aspas. Em uma era em que a inovação impulsiona o desempenho e molda o futuro da indústria, a busca por tecnologias mais inteligentes, rápidas e eficientes se tornou um desafio definidor do nosso tempo. Este projeto não apenas reflete nosso compromisso com a sustentabilidade, mas também destaca o papel da Fórmula 1 como um campo de testes para tecnologias pioneiras que podem beneficiar uma variedade de indústrias. Nosso esporte é o laboratório de testes mais rápidos do mundo, e essas inovações representam nossa busca incessante por desempenho e desejo de contribuir além do grid. Ou seja, não foi só um detalhe de bastidor, mas um recado da Mercedes sobre o futuro do automobilismo, mais rápido, eficiente e também mais verde. Gabrielzito Bortoleto mostrou que está sempre ligado em tudo que acontece na pista, até quando o erro vem do próprio mentor. Durante o GP do Azerbaijão, nesse último domingo, o Brazuca percebeu que o Fernando Alonso queimou a largada e não pensou duas vezes, avisou sua equipe no rádio, e a forma como ele fez isso foi sutil, mas direta. Vocês notaram alguma coisa estranha na largada com os carros à minha frente? Na hora, Lopes, engenheiro de pista de Gabriel, entendeu bem o recado e respondeu: Gabi, estamos checando o que você está falando e nós sabemos o que você quer dizer. O detalhe é que Gabriel tinha a visão perfeita da cena. Alonso largou à frente em 11º e Oscar Piastri, que também queimou a largada, saiu em 9º. O Brazuca partiu em 13º, então viu tudo bem de pertinho. Resultado: Alonso tomou 5 segundos de punição pelo erro, terminando em 15º, 4 posições atrás de Gabriel. Já Piastri até escapou da penalidade, mas não durou muito. Bateu logo na primeira volta e abandonou a corrida. Enquanto isso, Max Verstappen venceu mais uma com a Red Bull, mantendo o costume de cruzar a linha de
chegada à frente em Baku. No fim das contas, sobrou até aquela situação engraçada: o pupilo dedurando o mestre em plena F1. Falando em Fernando Alonso, ele segue sendo um dos nomes mais marcantes da categoria. Mesmo com 44 anos e a busca interminável pela sua tão falada 33ª vitória desde 2013, o espanhol, que já confirmou presença no grid de 26 com a Aston Martin, deixou no ar a possibilidade de pendurar o capacete no fim do contrato. Em entrevista divulgada pela própria equipe, Alonso mandou a real. Abre aspas. Se as coisas correrem bem, acho que é um ótimo momento para parar, porque venho perseguindo um carro competitivo e uma corrida competitiva há muitos e muitos anos. E se eu conseguir, acho que será uma ótima maneira de encerrar minha carreira. E completou mostrando que não descarta nada. Digamos que, se formos competitivos, há uma chance maior de desistir. Se não formos competitivos, será muito difícil desistir sem tentar novamente. Mas por enquanto, Alonso quer deixar a decisão pro ano que vem. Não se trata de mim agora. Não preciso continuar correndo. Estou aqui apenas para ajudar a Aston Martin a se tornar campeão mundial, seja comigo ao volante ou sem mim. Esse é o principal objetivo deste segundo capítulo da minha carreira. Em um contexto rápido, Alonso já tinha se aposentado da F1 em 2018. Foi brilhar em outras categorias. Ganhou o Le Mans e o Mundial de Endurance 2 vezes, mas voltou em 2021. Desde 23, está na Aston Martin, onde chegou a empolgar no começo, mas nos últimos 2 anos a equipe caiu de rendimento. Hoje, ele amarga a 14ª posição no campeonato, até atrás de Lance Stroll. Só que em 2026 promete. Com regulamentos novos e o lendário Adrian Newey chegando, Alonso acredita que a Aston Martin pode finalmente dar o salto para brigar por título. E se isso acontecer, pode ser o cenário perfeito para se despedir em grande estilo. Enquanto isso, tem gente que não acredita que o espanhol esteja perto do fim. Pedro de la Rosa, embaixador da Aston Martin e amigo de longa data, disse no podcast Dura la Vita: considerando a qualidade dele hoje, seu estado físico e mental, sua velocidade, ele pode continuar na F1 o tempo que quiser. Não vejo tendo atingido o auge e em declínio. Depende de nós de dar a Fernando e a Lance um carro competitivo. E claro, sobre a expectativa pro tal efeito Newey, de la Rosa até brincou que já viu o engenheiro trabalhando às 2 horas da manhã na fábrica. Newey está trabalhando, não 24 horas por dia, porque ele dorme, mas ele dorme muito pouco, posso garantir. Qualquer dia que você vá à fábrica, a qualquer hora, você olha e ele está no escritório. Fecha aspas. No fim das contas, galera, Alonso pode até ser o mais velho do grid, mas segue sendo o cara que inspira debate, esperança e até medo nos rivais. Se vai parar em 2026 ou seguir até os 50, só ele sabe. Mas que ainda tem gasolina no tanque, isso ninguém duvida. Agora cá entre nós, Fernando Alonso deveria parar agora, no fim dessa temporada, esperar mais um ano para ver se Adrian Newey traz um carro competitivo para ele, ou parar mais à frente. E se Fernando Alonso começa a ver evolução na Aston Martin, e se ele começa a ver que dá para brigar por vitórias e por títulos, você apoiaria Fernando Alonso se manter no grid da Fórmula 1? Comente aqui embaixo. Direto e reto, sua torcida, não importa se você torce para Mercedes, Ferrari, Red Bull, vamos falar aqui dos 2 pilotos da McLaren, Lando Norris de um lado e Oscar Piastri de outro. Pra quem vai sua torcida? Eu nem contei Max Verstappen, porque Verstappen, meus amigos, ele vai comendo pelas beiradas, pode chegar, pode. É difícil? É, porque Oscar Piastri dificilmente erra como errou no último GP. Vamos descartar Max Verstappen por enquanto? Combinado. E aí? Lando Norris ou Oscar Piastri? Pra quem vai a sua torcida, não é quem você acha que vai ganhar. Pra quem vai a sua torcida nesse finzinho de temporada?